Ao ver, você achar? Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venham, faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com sua ferramenta própria, dando-lhe forma de bezerro. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Palavras de Arão. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Amém? A quem? Senhor. Reparou que está em letras maiúsculas? Ok? Guarde isso aí. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocausto e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, levantou-se para se entregar Mas o culto é a quem? Está estranho, tá? Então o Senhor, mesma palavra, disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: ó Israel, esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Vamos pular alguns versículos, vamos lá para o número 15. Então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, que nelas estavam gravadas fora, escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Ele perguntou a Arão: que fez esse povo a você, para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, tragam-nos para mim. O povo trouxe-me o ouro. Eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando-o um objeto de riso para os seus inimigos. Amém? Texto longo, né? E eu dei uma editada aí, uma bela editada, mas eu acho importante que a gente leia, para a gente ter um entendimento mais claro. Quero que você preste atenção, porque conforme eu vou falando aqui, talvez você vai entender uma coisa, mas no final você vai entender outra. Parece aquelas coisas do Instagram, né? A última que... Presta atenção na última. São 5, mas a última
Mas não é isso não, é que conforme a gente for discorrendo o texto, eu quero discorrer o texto com vocês de forma simples, vai parecer que nós estamos falando de uma coisa distante, que não tem a ver com a gente, mas lá no final, vamos virar uma chave e você vai dizer, opa, é comigo. Pode ser? Tivemos recentemente um evento, e foi lá no Parque Centenário, e diante de tudo que foi dito ali, uma coisa eu guardei no coração, e também anotei, porque a gente anota, né? O Williams também anotou. Não há vácuo no comando. Era para estar aqui. O nosso diácono Ítalo trouxe uma mensagem ali para os homens na introdução do trabalho, e de forma certeira ele usou essa frase e eu anotei, que não existe vácuo no comando. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque nesse texto que lemos, nós percebemos pelo menos 3 personagens importantes. Nós vemos, André, o povo. O texto começa falando do povo, mas também fala de um outro personagem, de um personagem chamado Arão, e vai falar de um outro personagem que também é importante nesta passagem, um personagem chamado Moisés. Então nós temos um povo que tem liderança, no caso, a pessoa de Moisés. Moisés é o líder deste povo, o líder de uma nação, e esse povo está agora diante do monte, de um monte chamado, é isso aí, não existe vácuo no comando. O povo está diante do monte chamado Sinai. Por que o povo está ali? Porque o povo, há 40 dias atrás, mais ou menos 6 semanas, foi liberto de um lugar de cativo. Eles eram prisioneiros, escravos na terra do Egito. Deus usa a pessoa de Moisés para fazer de Moisés um líder importante para que aquele povo seja liberto. E é o que acontece, com a mão poderosa da parte de Deus, grandes sinais e maravilhas, o povo é arrancado do Egito. Eles passam por um grande período no meio do deserto, e quem está lá conduzindo esse povo através da direção de Deus? É Moisés. Moisés é esse homem que conduz o povo até a beira do Sinai. No capítulo de número 24, se você retornar um pouquinho, Deus convida Moisés a subir o monte, porque Deus quer falar com Moisés. Deus quer falar com Moisés a respeito do povo, a respeito do futuro daquela grande nação. Então Moisés sobe, com ele vai Josué e os demais ficam. Mas Moisés, sabendo que o povo não pode estar sem liderança, porque não há vácuo no comando, estabelece alguém, coloca alguém no local, alguém no lugar dele, alguém que ocupe essa função. Estabelece um homem chamado Arão. Eles são os responsáveis agora pelo povo, estão na responsabilidade. E o povo diz a capítulos anteriores que fariam tudo o que o Senhor dissesse para fazer. E Moisés diz para eles, olha, se vocês tiverem algum tipo de demanda, levem a esses homens, a Arão e a Hur, porque Moisés sabia que haveria demanda. Afinal, são mais ou menos 2 milhões de pessoas, haverá demanda. Eu estou subindo, mas eu não sei quando eu desço, eu sei que estou subindo. E Moisés sobe. O texto que nós lemos, no primeiro versículo, diz que o povo percebe uma coisa. O povo percebe que Moisés está demorando. Há uma multidão que começa a ficar impaciente. Moisés já está no topo daquele monte há 40 dias. E o povo começa a se alvoroçar. São 2 milhões de pessoas. Moisés está há 40 dias. Mas esse povo é o povo que viu milagres, Nathalie, que foi conduzido por Deus. É uma nação que estava vivendo como escravo por 400 anos. O que é esperar 40 dias para quem viveu como escravo por 400 anos? Mas é exatamente o fato desse povo ter sido escravo por 400 anos que não os deixa livres, ou melhor, em paz por 40 dias. Há nesse povo ainda uma mentalidade servil, de escravidão. Na ausência de Moisés, eles não conseguem. Quem é que vai dizer o que nós temos que fazer? Vivemos assim por muito tempo. Havia sempre alguém dizendo o que deveríamos fazer.
Havia sempre alguém nos empurrando para um ofício, para um trabalho. Vivemos assim por muito tempo, então isso gera um tipo de ansiedade no povo, um povo que ainda tem uma mente escrava, uma mente servil, uma mente que depende de algo para ver, de uma voz para conduzir, para liderar. Aquilo gera inquietação no coração daquele povo. Em que momento esse povo está? Eles estão acampados. Moisés subiu. É um tempo de espera. Só que o tempo de espera parece que é maior do que a maturidade daquele povo. 40 dias. Parece que Deus está fazendo de propósito. É mais um período de provação, para poder purificar aquele povo e trazer para eles uma nova mentalidade. Ei, não é Moisés, sou eu. Não é o homem, fui eu. Não é a voz dele, mas é a voz que ele traz, é a voz que ele carrega. Ei, são 40 dias de Deus tentando trabalhar no coração daquele povo. Mas como é que eles se sentem nesta ausência? Eles se sentem inseguros. Inseguros. Nunca foram liderados por si mesmos. Eles se sentem ansiosos, porque eles não estão entendendo o processo em que Deus está colocando aquele povo. Eles se sentem vulneráveis. Moisés não está aqui. E se parece um povo inimigo? E se nós sentirmos novamente fome? E se as nossas necessidades começarem a aflorar? Eles se sentem vulneráveis. É como se Moisés tivesse os abandonado. Mas foi Deus que convidou Moisés a subir. Há uma pressão. Aquele povo está pressionado pela própria imaginação. Mas e se ele não voltar? O que será de nós? Quando o coração não está firme em Deus, qualquer demora parece abandono. O deserto vira um terreno fértil para as más decisões. Coração firme, mas firme no quê? Firme em Deus. Quando o nosso coração está firme em Deus, pouco importa o tempo que vai passar. Nós temos o coração firme em Deus e não vamos nos antecipar em tomar decisões. Confiamos naquele que prometeu, não nos homens. Foi Cristo que nos libertou. E se Ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Mas quer saber? Eu até entendo aquele povo. Se eu estivesse lá no meio daqueles 2 milhões de pessoas, eu acho que eu sentiria a mesma coisa. Provavelmente eu sentiria a mesma coisa. Porque quem foi que subiu mesmo? Foi Moisés. Foi um homem especial. Nós temos que reconhecer isso. Moisés é um grande líder. É um líder fantástico. Então quem é que sobe? Quem é que está ausente na mente daquele povo? Na mente daquele povo, quem está ausente é o libertador. É o responsável pela nossa libertação. Só aquele povo sabe o jugo que carregou, o fardo que carregou, o quanto foi sofrido passar de geração após geração, vivendo como escravos no Egito. Então quem sobe, quem some, quem é que está ausente? Não é um homem qualquer, é o libertador, alguém que teve condições de enfrentar um homem chamado Faraó, quando ninguém mais podia. Ninguém naqueles 400 anos teve coragem, disposição para se levantar e dizer: olha, nós não concordamos. Houve só um homem, o libertador chamado Moisés. Quem é que sobe? Sobe um homem que serve como intercessor. Se Deus falava através dele. Se o povo tinha uma queixa, era esse homem que levava a Deus.
porque esse povo ainda não tinha essa liberdade de falar com Deus. Era um intercessor, era um homem que se colocava entre o povo e Deus. Como vamos colocar as nossas queixas diante de Deus agora? Mas quem é que sobe? Sobe o guia, aquele que conduzia Israel na caminhada. Se o povo cruzou o deserto, cruzou porque Moisés estava conduzindo aquele povo. Ele era uma referência, era um porto seguro, ele era o rosto da liderança. Então, essa ausência, ela vai causar um impacto, causaria em mim também. Essa ausência de um libertador, de um intercessor, de um guia, causa um impacto. Não é apenas um líder distante, é a pessoa que traduzia o divino, que não estava ali. Deus não estava no meio do povo ainda. Então Moisés era aquele cara que traduzia a linguagem de Deus para o povo. Era o cara que trazia as respostas às perguntas feitas. Era o cara que trazia a calma para o coração ansioso. Era o cara que estava ali pronto para corrigir os desvios, e houveram vários desvios. Para Israel, a ausência de Moisés não era só um silêncio, não, era um vazio de direção. Quem é que vai nos dirigir? Para o povo de Israel, não era só uma ausência, mas era um vazio de segurança, era um vazio de identidade. Como é que o povo interpreta isso? O povo tem um jeito de assimilar isso. Como é que eles vão interpretar isso? Moisés subiu, o povo chama aquilo de demora. Moisés está demorando. Moisés está sendo muito lento. Moisés é lento. Nós precisamos de agilidade. Vamos. Moisés está muito distante, né? A gente não consegue ver. Está longe do nosso alcance. Ou talvez Moisés esteja perdido. E se Moisés está perdido, nós também estaremos. Mas como é que Deus chama isso, irmãos? Porque é isso que realmente importa. Não é o que o povo diz sobre aquela situação, mas é o que Deus diz. Como Deus chama isso? Deus chama isso de processo, de necessário. O tempo é necessário para formar um líder. O tempo é necessário para formar uma nação. Até então, é um povo tirado do Egito, é um aglomerado de escravos, mas Deus quer se transformar um aglomerado de escravos em uma nação. Deus quer transformar um homem chamado Arão em um líder. Processo. O que parece ausência é muitas vezes o momento em que Deus está estruturando um futuro, não só de um líder, mas de todo um povo. Parece que nós estamos falando de uma coisa, né? Mas presta atenção, nós vamos chegar lá. É a última. Enquanto Moisés está distante, lento, há uma pressão popular. Lembra que Moisés foi, mas deixou alguém no lugar, não é isso? Deixou Josué, não foi? Deixou quem? Arão. Se você observar no verso 1 ainda, olha só o que acontece. Ajuntou-se o povo ao redor de Arão. Moisés não está aqui. Ele disse para nós falarmos com Arão. E eles vão até Arão. O que é que está acontecendo aqui? O povo não se aproxima de Arão para buscar uma direção, um conselho. Arão, o que você tem para nos dizer? Qual é a dica? Qual é a palavra de direção que você tem? O
povo se aproxima de Arão com outra intenção. Se aproxima de Arão de forma opressora. Se aproxima de Arão para criar um clima de confusão. A proposta é muito clara. Eles vão dizer para Arão o seguinte: faça-nos deuses. O clima espiritual é confuso. Essa galera está movida pelo quê? Não mais pela direção de Deus, eles se movem pela insegurança. A multidão se torna uma espécie de peso que vai esmagar Arão, pouco a pouco. Porque eles não querem saber de uma resposta correta, querem saber de uma resposta que os satisfaça, que traga uma solução rápida. E isso é muito grave, porque quando uma multidão, a massa começa a se mover pela emoção, eles só querem saber de saída, e não mais saber do Deus que os tirou do Egito. Eu lembro de Babel, no meio de um tumulto, não há direção, não há discernimento, e os efeitos eles acabam sendo imediatos. Sabe por quê? Porque a pressão começa a empurrar Arão, e Arão vai tomar uma atitude, movido pela pressão. E Arão não age por ouvir a Deus, ele age por causa da pressa do povo, por causa da urgência do povo, por causa da atmosfera que está àquele redor. A atmosfera da vontade humana acaba dominando, e quanto mais barulho, mais o líder deveria ser firme, mas não é o que acontece. Barulho, e o líder, em vez de ser firme, ele cede. Não há vácuo no comando. A voz do povo, a voz da multidão, ela vai ocupando o lugar do líder que foi posto por Moisés. A voz da multidão, a voz da ansiedade, a voz da pressa, vai ocupando o lugar, vai se tornando a voz que conduz. Venha, faça para nós deuses. E essa frase é uma espécie de terremoto espiritual, porque ela vai revelar algo grave. Aconteceu algo no coração daquele povo. Eles não querem uma direção divina, eles não querem saber o que é que Deus tem para dizer. Não, eles querem produzir algo com as suas próprias mãos. Pastor Zé Bruno conta uma história que não é dele, é de um outro pastor, mas que faz todo sentido. Produzir com as próprias mãos. Ele vai dizer que há uma diferença entre um moinho e um ventilador. Apesar dos dois terem relação com o vento, o moinho, ele recebe o impacto do vento, e recebendo o impacto do vento, ele começa a girar, e girando, ele produz energia. Quando ele recebe o impacto do vento, as hélices giram e ele vai produzir energia, vai gerar energia, por causa do vento. O ventilador, esteticamente, parece a mesma coisa, há uma hélice, tem vento envolvido, só que é no sentido contrário. O ventilador, para que a hélice gire, precisa ser colocado na energia, para então produzir vento. Qual que é a conclusão aqui? O vento seria o mover do Espírito Santo, o sobrenatural. Há pessoas tentando produzir o sobrenatural, tentando produzir vento, e não é assim que funciona, não é com as nossas próprias mãos, é ao contrário, nós recebemos de Deus, e Deus é que faz em nós gerar energia, é Ele que move as nossas hélices. Esse povo
quer fazer o contrário, quer produzir um movimento, quer produzir espiritualidade, quer produzir uma divindade. Venha, faça para nós, deuses, produção humana. Perceba esse movimento. Não é mais Arão dizendo ao povo o que tem que ser feito. Não é o líder. Não é aquele que foi estabelecido por Deus. A coisa começa a se inverter. É o povo que está dizendo. A autoridade se inverte. A agenda muda de mãos. A liderança torna-se refém do quê? Da vontade coletiva. Isso tem um significado. O povo assumiu o comando. O líder vira somente um executor das vontades humanas. A espiritualidade se torna algo artesanal, feita sobre encomenda. E a fé é moldada não pela revelação, mas pelo desejo. O que é que o povo quer? O que eles estão pedindo? Vamos dar ao povo o que o povo pede. Quando o povo diz faça, está dizendo, não queremos esperar por Deus. Quando o povo diz faça, eles estão dizendo o seguinte, nós não queremos ouvir Deus, queremos algo agora, do nosso jeito, com as nossas mãos. E aqui parece que é o ápice da inversão. É o rebanho dando ordens ao pastor. É o líder que aceita tarefas que não são suas. Parece que estamos falando de uma coisa, mas você vai entender lá no final. Quando a liderança deixa de conduzir, alguém sempre toma o volante. E quase nunca é Deus. Quase nunca é Deus. Sempre que o líder deixa de liderar, o povo passa a mandar. E quando a vontade humana dita o ritmo, o pecado vai ditar o nosso destino. Eita! Estou ouvindo não glória a Deus. Deuses que nos conduzam. Deuses que nos conduzam. Essa frase é uma revelação. Ela revela o verdadeiro problema do povo. Eles não querem apenas um objeto. Não é somente uma estátua. Não é isso. Eles querem um tipo diferente de liderança. Eles querem uma liderança que obedeça aos seus desejos. O que é que eles estão pedindo? Pedindo algo que eles possam ver, porque confiar no visível, no invisível, exige fé. Eles querem algo imediato, porque esperar, né, irmão? Quem é que gosta de esperar? Só gente madura espera. Só gente madura sabe que é necessário paciência. O que é que eles querem? Eles querem algo que eles possam manipular, porque obedecer exige submissão. Eles não querem uma direção divina, eles querem uma direção conveniente, um Deus que possa ser moldado, carregado, guardado, substituído. Um líder espiritual que caiba na palma da mão.
E sabe o que é interessante? Quando Arão constrói aquele bezerro, perceba bem, Arão constrói com as próprias mãos e com uma ferramenta específica, é o que está no texto. Quando ele apresenta aquele bezerro ao povo de Israel, eis aí o seu Deus, o Deus que tirou vocês do Egito. Arão atribui a essa divindade os feitos de Deus. Isso é estranho, porque acontece nos dias de hoje. Quantos de nós, no nosso dia a dia, estamos apontando para os nossos esforços, para as nossas habilidades, para o nosso network, para os nossos contatos, aquilo que deveria ser dado a Deus? Estamos também construindo os nossos deuses. Não, são os meus contatos, são as minhas habilidades. Eu faço, eu tenho condições. Ah, mas se nós não fizermos, atribuir a outros aquilo que é obra de Deus. Foi Ele que tirou vocês do Egito. Eles querem um Deus manipulável. Eles querem um Deus como se fosse uma espécie de Frankenstein. Sabe o Frankenstein? Já assistiu? Aquele personagem que tem partes de várias pessoas. É esse tipo de Deus que eles querem. E é assim que nós também estamos fazendo. Pare para pensar em como é o seu Deus. Porque você tem um Deus. Eu provavelmente também tenho um Deus. A gente tem formado um Deus de forma diferente. O seu Deus não se importa com o tipo de roupa que você veste. O seu Deus não se importa com a forma como você ganha dinheiro. Você olha para não, mas não tem nada a ver. Dinheiro é dinheiro. O seu Deus, você está editando um Deus manipulável, um Deus que não se importa com o que você faz na ausência dos seus pais, quando você está com o seu namorado. Não, Deus não se importa com isso. Isso é besteira. Um Deus editável, um Deus Frankenstein. Bom, irmãos, nós preferimos isso, um ídolo previsível, a um Deus soberano, um Deus que nos obedeça, que nós possamos manipular, que nós possamos ter sobre Ele comando, um Deus que resolva as coisas de forma rápida, que não se importe com uma coisa chamada santidade. Preferimos estar no controle, não exatamente confiar. Arão está lá. Arão não subiu um monte. Quem subiu foi Moisés. Arão está lá. Ele está presente, mas é como se fosse um ser invisível. Ele está ali, mas ele não tem mais voz. Ele está lá de pé diante do povo, mas ele não lidera mais. Não lidera. A presença dele não impede o povo, porque a autoridade dele não vale mais nada. O ídolo que o povo cria se torna uma nova referência espiritual. Ei, não existe neutralidade, não existe espaço vazio, não existe vácuo no comando. O povo vai dizer: então, mas nós não sabemos onde Moisés está. Eles assumem uma espécie de ignorância. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés.
Parece até uma forma inocente, né? Nós não sabemos. Mas aqui se estabelece uma coisa chamada rebelião. Eles dizem que não têm informação e fazem disso uma licença para desobedecer. Moisés não está, mas tem Arão. Eles não sabem onde Moisés está e presumem que, por não saber, eles podem fazer o que quiserem. Eles não têm notícia do líder, mas decidem criar um caminho. Porque nós não sabemos, vamos fazer aquilo que quisermos. Enquanto eles dizem, não sabemos, sabe o que está acontecendo? Desde o capítulo de número 24, eles dizem não saber, mas desde o capítulo de 24, Moisés está no monte, sim, há 40 dias, enquanto o povo diz não saber, Deus, lá no alto, estava agindo. Não é porque você não sabe, e não é porque você não está vendo, que Deus não está agindo. Lá no monte, Deus estava agindo em favor do povo. Antes do povo errar, se desviar, Deus já estava agindo desde o capítulo de número 24, a favor do povo e a favor de Arão. Foi para isso que Moisés subiu, porque Deus tem um futuro para aquele povo. Deus quer transformar aquele povo numa nação poderosa. Deus estava trabalhando. O que é que Deus estava fazendo enquanto esse povo estava na beira do monte? Deus estava dando a Moisés a lei. Como esse povo deveria proceder? Deus estava dando um caminho, registrando em tábuas um jeito de viver. Deus estava trabalhando. São 40 dias, mas espere, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava firmando uma aliança com aquele povo. E mais, Deus estava revelando quem é que seria o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, que seria Arão. Está lá Arão, na beira do monte, diante de um povo, Deus cuidando do futuro de Arão, e Arão estragando o seu presente. Ei, espere, espere, aleluia. A sua história não é o agora, é um conjunto de fatores. Espere, Deus tem algo para o teu futuro, espere. Deus estava mostrando a Moisés um lugar onde Deus habitaria, e o povo poderia ir àquele lugar para prestar sacrifício, que era o tabernáculo, o lugar de culto. Ou seja, enquanto o povo achava que Deus estava em silêncio, Deus estava planejando o futuro deles. Mas a ignorância deles sobre o processo divino os empurrou para uma ação, uma solução meramente humana. Chegamos no final. Parece que estávamos falando de uma coisa. Presta atenção. Moisés subiu. Amém? Moisés subiu o Monte Sinai, lugar alto. E Moisés demorou um período. Isso gerou no povo inquietação. Mas Moisés desceu. E quando Moisés desce, ele percebe que o povo se corrompeu, que o povo entrou numa situação pecaminosa. Transformaram um bezerro no seu senhor, com letras maiúsculas, ou seja, atribuíram àquele bezerro o nome de Deus. Mas mais que isso, cultuaram Deus de forma promíscua. Está lá a palavra fá, depois pesquisa o que significa isso.
Esse povo estava nu no culto. E ninguém fica nu só por ficar nu, né? Imagine o que é que esse povo estava fazendo. Moisés sobe ao monte. Moisés desce ao monte. E quando Moisés desce e vê a situação daquele povo, Moisés vai questionar Arão. Por que é que você deixou esse povo fazer esse bezerro aí? Opa! Alto lá, não fique irado, meu Senhor. Esse povo me pediu para fazer um Deus, e eu peguei os pendentes de ouro, joguei no fogo e surgiu um bezerro. Não foi isso que aconteceu. Se você ler com atenção, o texto vai dizer que ele pegou os pendentes, colocou no fogo, moldou com uma ferramenta específica. Ele deu forma àquela entidade. Mas agora ele se esquiva. Moisés é o substituto, Arão é o substituto de Moisés. É a pessoa que fica nesse período de tempo em que Moisés está ausente. E quando Moisés desce, esse homem quer se justificar pelo seu mau cuidado, pela sua má postura, pela sua negligência. Moisés corrige, traz aquele povo repreensão, há uma sentença de morte naquele dia, pessoas morrem, perdem sua vida, há juízo. Parece que estávamos falando de uma coisa. Atos, capítulo de número 1, verso de número 11, há um povo parado em um determinado lugar. Anjos se aproximam daquele povo e dizem: ei, varões galileus, por que estão aqui? Este mesmo que vocês viram subir, também descerá. Aleluia. Este que vocês viram subir, o Cristo, também descerá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas e nesse espaço de tempo entre a subida do Cristo, o que é que deveria estar acontecendo? Porque quando Cristo sobe, ele só sobe depois de ter deixado uma igreja organizada. Ele estabelece apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, deixa uma igreja organizada. Surgem os diáconos e por aí vai. Um povo pronto a dar condição àquela igreja a caminhar. Enquanto ele sobe, enquanto ele está no alto, o que é que deveria estar acontecendo aqui? Deveríamos estar cuidando uns dos outros. Para quê? Para que não haja vácuo no comando. Parece que estávamos falando de uma coisa. Lucas 18, verso 8 diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, quando ele começar a descer o monte, o que é que ele vai encontrar? Será que ele encontrará fé na terra? Será que ele encontrará pessoas que permaneceram firmes e fiéis? Ou será que ele vai encontrar pessoas que começaram a ficar ansiosas, movidas por suas compulsões, pelos seus desejos carnais, e cederam a ponto de construir para si os seus próprios deuses, os seus próprios senhores? O que é que Cristo vai encontrar quando ele descer, quando ele voltar à terra? Vai encontrar um povo cheio de fé? Ou um povo que rapidamente se desviou e começou a observar outras doutrinas, outros senhores? Parece que estávamos falando de uma coisa. Ok, Ralf, então, meu pastor que se vire.
o apóstolo que se vire, o evangelista que se vire. Eles são essa representação de Arão. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Arão é um sacerdote. E aí Pedro, no Novo Testamento, vai dizer o seguinte: vós sois nação santa, sacerdote real. Enquanto ele não vem, eu e você, nós somos sacerdotes. Sacerdotes de onde? Você é sacerdote lá na sua casa. Aonde você colocar os seus pés, você é um sacerdote. Você é essa ferramenta de intermédio. Enquanto Cristo não vem, você é esse que tem uma voz ativa para dizer: ei, esse aí é um Deus falso. Ei, esse aí é um Deus mutilado. Ei, esse aí é um Deus editado. Eu conheço o Senhor e Ele vai voltar. E quando voltar, as suas trombetas não serão trombetas de aviso, mas serão trombetas de decisão, de juízo. Aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. Ele tem um futuro para nós. Ei, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas está demorando. Ele foi nos preparar um belo lugar. Fique de pé. Estamos em um intervalo. E seu retorno mostrará quem esperou ou quem construiu bezerros de ouro. Estamos em um intervalo. E não existe vácuo no comando. Enquanto ele não vem, você e eu precisamos assumir a liderança de nossas casas. Enquanto ele não vem, eu e você precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos ministérios. Como estamos conduzindo? Feche teus olhos e oremos a Deus.